Mas então, como saber qual é a voz? A nossa voz, a voz do Espírito Santo de Deus e a voz do diabo. Essas três vozes não são vozes que saem som. Exemplo, eu estou falando com você, você está ouvindo a minha voz. Se um filho ou um pai ou uma mãe de vocês falar com vocês, vocês vão saber quem é que está falando com vocês. Por quê? Por causa do tom da sua voz. Mas as vozes que a Bíblia conta, que todos nós cristãos passamos e ouvimos, é uma voz que ela não tem som, é uma voz que vem através do nosso pensamento. Então, exemplo, como saber qual é a voz de cada um? A de Deus, a do Espírito Santo e a do diabo. Então, a voz nossa, dos nossos pensamentos é esta. Exemplo, pense numa casa. Aí você pensa dentro de você, sem sair som de voz. Você pensa, ó, minha casa, ó, pensa. Pensou? Exemplo, pensa, imagina uma Bíblia. Você vai lá na tua mente e imagina, ó, minha Bíblia, vai. Entendeu? Essa é a sua voz, a voz de você, do seu pensamento dentro de você. São os pensamentos, as vozes são os pensamentos. Então a voz do Espírito Santo de Deus é aquela que vem na nossa mente e nos mostra aqui, ó, no livro no livro de João, no versículo de 16, no versículo 7 e 8 diz o seguinte: Todavia eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for o advogado, não poderá vir para vós, mas se eu for, eu enviarei. Então Jesus Cristo falou que iria morrer, mas ele ia ressuscitar e ia mandar o advogado, que era o Espírito Santo, para nós. Então, continuando no versículo 8, diz o seguinte, ó: Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Então esse é o trabalho do Espírito Santo, nos convencer principalmente do pecado, do nosso pecado, da nossa natureza humana. Então ele vai falar, ali tem um buraco, você não pode ir lá, se tu ir lá você vai cair, você vai se machucar, você vai cair, porque quando a pessoa peca, ela se afasta da presença de Deus, ela se sente como Adão e Eva no jardim do Éden, ela se sente nu diante da presença de Deus. Então, quando a pessoa anda na justiça de Deus, então é porque ela lê a palavra de Deus, porque quando ela lê a palavra, a Bíblia, ela está ouvindo a voz de Deus, ela está ouvindo a voz de Jesus Cristo, ela está ciente do que ela deve ou não fazer. Então, quando ela vai pecar, o Espírito Santo vai mostrar a ela o caminho, se é certo ou é errado ela fazer aquilo. E do juízo, o juízo é que o diabo já foi julgado, então ele já está condenado. Nós sabemos que ele não tem perdão, mas nós, através do sangue do Cordeiro, nós temos perdão. Então nós temos que praticar a justiça de Deus, que Deus já nos deu a instrução, que é a palavra. Então nós devemos amar a Deus, principalmente acima de tudo e de todos, até mais do que a nossa família, e amar o próximo como se fosse a nós mesmos. Nós não querer desejar o mal para o próximo, porque quando a gente executa essa vontade de Deus, a gente se coloca no lugar do próximo. Então a gente vai evitar fazer o mal para o outro. Então aqui no livro de João, capítulo 14, do versículo 15 até o 21, diz o seguinte, vamos conhecer um pouco mais como o Espírito Santo trabalha em nós. Diz o seguinte: Se vós me amais, obedeceis os meus mandamentos. Quais são os mandamentos de Jesus? É o Novo Testamento. Então você vai ter que ler para entender e saber o que é certo e o que é errado. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, que é a fim de que esteja para sempre convosco. Olha aí, o Espírito Santo vai estar sempre com nós. Por mais que nós peque, o Espírito Santo sempre vai estar com nós, nos guiando, nos mostrando o caminho e a verdade e a justiça de Deus. Nos convencendo do pecado para nós não pecar. E nos guiando, com certeza. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele vive convosco e está dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós.
Olha aí, Jesus Cristo prometeu o Espírito Santo e ele cumpriu. Lá no livro de Atos conta o dia de Pentecostes, que veio um fogo impetuoso, invadiu aquela casa e ali todos os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas, e todas aquelas pessoas de muitas regiões puderam ouvir na sua própria língua as línguas das mensagens de Deus. Então, o mundo não pode receber esse Espírito Santo. A todo aquele que não renunciou à sua carne, todo aquele que não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não pode receber o Espírito Santo, porque é a palavra. Então o Espírito Santo não vem até essa pessoa, ela ainda é parte do mundo, ela é parte da natureza humana. Mas aquele que aceitou Jesus Cristo, decidiu caminhar na palavra, decidiu ser um cristão verdadeiramente, então esse lê a palavra e executa a palavra e vive a palavra. Então o Espírito Santo, que está junto com o Pai, com Jesus Cristo, vem morar dentro de nós. Então, continuando lá no versículo 20, diz o seguinte: naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então nossa carne é uma só. Então Jesus Cristo está em mim, o Pai está em mim, porque o Espírito do Pai está em mim, e eu estou em Jesus e eu estou em Deus, porque esse corpo físico, o seu corpo físico, é uma morada de Deus, é um vaso, e o óleo do Espírito Santo é o que está dentro de nós. Então vamos falar agora a respeito do diabo. Então aqui no livro de João, capítulo 8, versículo 44, diz o seguinte: aqui é Jesus contando, falando para os judeus que não criam nele, que ele era o Messias. Jesus falou para os judeus assim: vós pertenceis ao vosso pai o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que ele é próprio, pois é um mentiroso e o pai das mentiras. E é isso que o diabo trabalha na nossa mente. O diabo é o pai das mentiras. Você já notou que normalmente, às vezes, passa uns pensamentos como um flash na sua mente, na minha mente, distorcendo o evangelho? Pois é, a Bíblia diz que esses são os dados do inimigo inflamados, lá em Efésios 6, onde conta a armadura de Deus. Esses são os dados da mentira, das mentiras do diabo. Então, por isso tu tem que usar o capacete da fé, usar o escudo da fé, que é Deus. Então, combater o mal com a palavra, que é a palavra de Deus, é a espada. Então, quando você usa o escudo de Deus, você não aceita esses pensamentos malignos, pensamentos de mentira. E os pensamentos do diabo sempre inicia deixando sua mente em dúvida. Todo pensamento que gera dúvida em você, esse não é o pensamento seu e não é o pensamento de Deus. Esse é um pensamento do diabo. Então o diabo trabalha através da dúvida. Foi assim lá no Jardim do Éden com a Eva. O diabo trabalhou através da dúvida na mente dela. Então, por isso, quando o seu coração ficar em dúvida, sua mente ficar em dúvida, então elimine essa hipótese, porque não é de Deus, não provém de Deus. A palavra que Deus falou diz que Deus não é espírito de confusão. Então ele sempre nos revela e nos mostra sempre a verdade, a certeza. Então o diabo trabalha principalmente através da dúvida. Trazendo as dúvidas, vem com as mentiras. Trazendo as mentiras, você aceita no teu coração, começa a pesar o teu coração, você começa a ficar triste, você começa você pode amanhecer feliz, passar a manhã inteira feliz, mas à tarde vem aqueles pensamentos devagarinho, quando vê você já está triste, já está acabado, a vontade de sumir do mundo, vontade de se matar, vontade de desistir. Então é assim que o diabo vem, ele não se aparenta para você, ele não se apresenta a você como um demônio vermelhão, brabão, entendeu? Ele vem de mansinho, entendeu? É na sua mente que ele age. Então, cuidado com esses pensamentos. Então, todo esse pensamento que vai te trazer angústia, tristeza no teu coração, elimina esses pensamentos, porque esses são pensamentos do diabo.
Essa é uma semente que ele colocou no seu coração, a semente da mentira. Se você não lê a palavra, você não vai conseguir saber qual é a voz dele. Então, por isso a importância de você ler a palavra. É isso que o diabo não quer que você não faça. E aí essas mentiras que o diabo coloca na sua mente para você não ler a palavra, para você, quer dizer, coloca na sua mente que Deus não está com você. Ele coloca na sua mente que Deus não ouve sua oração. Ele te julga, te mostra pensamentos de todos os seus pecados passados. É assim que o diabo age na tua vida, te acusando. Ele é o acusador. Lá no livro de Apocalipse 12, versículo 7 até o 11, fala que o diabo é o acusador das nossas almas. Ele vai até o trono de Deus nos acusar. Mas ele foi vencido através do sangue do Cordeiro, e ele foi lançado à terra, porque ele perdeu para o nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Então, é isso, meus irmãos. Continue firme. E a principal mentira do diabo, o principal propósito do diabo na sua e na minha vida é nos tirar do foco de Deus, nos tirar do foco da leitura de Deus. Isso é o que o diabo mais quer na sua vida. Você já notou que você tem tempo para tudo? Você tem tempo para assistir televisão, assistir séries, filmes. Você tem tempo para ir à academia, para caminhar, para limpar a casa, para trabalhar, para tudo. Final de semana, então, descansar. Você tem tempo para tudo, menos para ler a palavra de Deus. E isso garanto que foi a maior murmuração dos cristãos, é não ter tempo para a leitura de Deus. E é por isso que Deus permitiu essa doença, o coronavírus, para que as pessoas falavam que não tinham tempo, agora tem tempo demais, até de sobra. E aí eu te pergunto, mesmo com todo esse tempo, você está se dedicando à leitura, à palavra? Não. Muitos poucos. Há um estudo que fizeram diz que 80% dos cristãos que se dizem cristãos, que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, não lê a palavra de Deus, não lê. E é isso que o diabo quer, porque quando você lê a palavra, você conhece a verdade, você sabe o caminho e Deus está em você. Então você começa a fazer a justiça de Deus, andar no caminho de Deus, e você vai saber como derrotar o inimigo. Então toda vez que o diabo chegar e falar que você é triste, que você não é amado por ninguém, você lembra, por mais que tu não seja amado pelas pessoas, mas você vai lembrar que você é amado por Deus. Você é amado por Senhor Jesus Cristo, e esse amor é o melhor amor e o maior amor de todos. Quem conheceu esse amor nunca vai ficar triste, porque a pessoa que conhece mesmo a Deus sabe que vive sem outros amores, mas sem Deus é impossível viver. Então, quando você lê a palavra, você sabe como guerrear contra o inimigo, como vencê-lo, através da oração, do jejum e de louvores, e da honestidade e santidade, e na justiça de Deus, amando o próximo como se fosse a ti mesmo, e principalmente amando a Deus mais do que o seu time de futebol, amando a Deus mais do que sua própria vida e suas paixões. Se gostou desse vídeo, dá um like e até a próxima.